Você falou o seguinte, olha, é uma vitória também da luta contra a corrupção. O Moro, né, ele posa como se não fosse um ex-juiz condenado. Amanhã ele vai estar nas redes sociais, na Globo, e vai continuar a chamar o Lula de corrupto, disso, de ladrão, vai continuar nessa mesma linha, e vai continuar a ter palco para isso. Vai ter lá a Gazeta do Povo, Jovem Pan, os veículos do nazifascismo no Brasil vão continuar a tratá-lo como se não fosse um condenado pelo Supremo. Essa é a grande questão. E quando a gente fala de corrupção, a grande corrupção da história do Brasil foi roubar uma eleição. Você falou, olha, o presidente de direito hoje no Brasil seria o Fernando Haddad, mas talvez fosse o Lula. O Lula poderia ter sido candidato e o Lula teria vencido a eleição de dentro da cadeia. Então, na verdade, eles roubaram a eleição duas vezes. Roubaram do Lula, roubaram do Haddad. Roubaram a presidência da Dilma, é muito grave. Roubaram a presidência da Dilma Rousseff, roubaram a eleição do Lula, roubaram a eleição do Haddad. Roubaram a renda do pré-sal. Essa é a grande questão. Esse golpe foi patrocinado pela Transparência Internacional, por sua vez patrocinada pelas petroleiras. Então foi retirada do Brasil toda a renda da maior descoberta de petróleo dos últimos 50 anos. Isso não foi um acidente, não foi uma coisa casual. Veja bem, estávamos investigando a corrupção e, de repente, um efeito colateral foi o Brasil perder o pré-sal. Não, este foi o objetivo. Então, o combate à corrupção, na verdade, mascarou o grande assalto ao Brasil. O Brasil caiu da 6ª para a 12ª economia mundial pela ação direta dessas pessoas. Enfim, então, eu acho que isso tem que ficar claro. Quer dizer, na verdade, houve um grande assalto nacional. O Moro foi trabalhar para Alvarez e Marçal, que estava ali ganhando dinheiro da Odebrecht. A gente até publicou, Alvarez e Marçal rebaixou o Moro, agora o Moro é só um consultor, é porque está pegando mal, porque se ele for sócio, eles não conseguem o juiz proíbe, Alvarez e Marçal não pode ter como sócio alguém que tem um conflito de interesse. Então, eles tiram o Moro do cargo de sócio para continuar recebendo dinheiro da recuperação judicial da Odebrecht. 4,4 milhões de empregos destruídos no Brasil. O Brasil já teve um PIB de 2,4 trilhões de dólares. O PIB brasileiro hoje é de 1,2 trilhão de dólares. E com viés de baixa, porque o Brasil não para de se desvalorizar. Hoje teve uma notícia interessantíssima. O Armínio Fraga não conseguiu captar dinheiro para o fundo dele, da Gávea Investimentos. Por quê? Porque o Brasil está queimado. Então, isso foi uma ação direta de destruição da economia, da democracia, da soberania do Brasil. Ex-juiz condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade. Contribuiu para roubarem a presidência da Dilma Rousseff, para roubarem a eleição do Lula e para roubarem a eleição do Haddad. Roubou 3 vezes, vazou a delação do Palocci na véspera da eleição. Fez o que fez contra o Lula, sabendo que era um juiz incompetente. Já era incompetente para a Petrobras. O que dirá para Guarujá e Atibaia? Então, assim, o caso é muito mais grave. Olha, como disse aqui a Gisele Cittadino, em qualquer lugar do mundo, o cara estava condenado à prisão perpétua. Em alguns outros lugares, estaria condenado a coisas mais graves que eu não vou nem mencionar para não ser acusado de nenhum tipo de discurso de ódio aqui. Não, senão você vai para a lei de segurança nacional. Na história do Brasil, não é uma coisa assim, poxa, passou, me enganei. Assim, o mal causado, a quantidade de riqueza destruída é uma coisa que não vai ter. Olha, é incalculável e jamais haverá outro traidor como este rapaz. O que eu lamento para ele é que ele é muito jovem, não completou 50 anos de idade ainda. Hoje, eu entrevistei o José Sócrates, que viveu um processo de lawfare, passou por isso em Portugal. Ele falou, olha, o destino dessas pessoas é ficar falando sozinho para as pedras do deserto para toda a eternidade. Fósforo riscado. Então, queria só fazer essa reflexão, desculpa cortar, acabei me exaltando aqui, mas eu acho que assim, a grande corrupção, o maior corrupto da história do Brasil, talvez, Sérgio Moro, corrompeu o processo judicial, roubou a presidência da República, roubou uma eleição 2 vezes, destruiu a economia, destruiu a soberania. O que pode ser mais corrupto do que isso? Enfim, desculpa, gente. Não, que isso. Mário. Eu diria que mais corrupto do que isso é a nossa imprensa pátria, a mídia corporativa lavajatista brasileira. Eu acho que chega a ser mais corrupta porque abandonou os princípios do jornalismo. Abandonou a independência, o distanciamento, a imparcialidade, a checagem dos fatos, a dúvida, a perseguição da verdade. Ela teve que se dobrar
Até agora, a mídia brasileira, essa mídia que eu estou falando, não 247 e outros veículos, mas essa mídia acaba tendo que se dobrar de forma relutante às investigações e às sentenças, aos vereditos do STF e de outros organismos. Quer dizer, essa mídia, até hoje, eu estou escrevendo um texto sobre isso, gente, até hoje essa mídia não se dignou, mesmo diante dessas evidências, a fazer nenhum tipo de meia-culpa, nenhum tipo de autocrítica. Ao contrário, essa mídia é recalcitrante. Por isso, Mário, da Berval Pereira e da Malu Gaspar, não é exatamente os artigos de hoje. Não importa, como diz, aliás, o ministro Barroso, não importam as evidências, não importa a conspiração. Nós vamos continuar classificando como nós sempre classificamos e nós vamos considerá-los culpados. Não tirem esse troféu da gente. Por isso, Mário, que nós aqui, ó, eu, você, Daiane, Rodrigo, Tereza, Paulo, Alex, Gisele, todo mundo, Joaquim, todo mundo que está entrando aqui no 247, que está construindo essa história, vamos construir o maior veículo de mídia democrática independente do Brasil. A mídia é parte do crime. Eles não fazem. O Felipe Neto ontem teve um gesto, né, nobre, fez o seu meia-culpa, falou, pô, como dói, né, você admitir que foi burro. Ele foi manipulado por uma mídia criminosa, né? Então, nosso papel é construir a imprensa independente, faremos isso, vitória histórica. Considero hoje, no dia de hoje, que o 247 cumpriu a sua segunda grande missão histórica. A primeira foi comprovar, está comprovado, que a Dilma sofreu um golpe. Todo mundo fala, qualquer pessoa minimamente honesta fala isso. A segunda foi comprovar que o Lula foi um preso político em solo brasileiro, né? Então, Lula foi preso político, Dilma foi golpeada, e agora vamos seguir na construção de um veículo de mídia independente, democrático, plural, comprometido para sempre com a democracia.